texto que eu quero ministrar com os irmãos está baseado em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobretudo que deva guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando a gente vai falar sobre pessoas, o que mais importa na nossa vida concernente aos nossos sentimentos, é como que nós estamos para nós podermos falar algo para as pessoas. No caso de vocês que lidam diretamente com crianças, a coisa mais importante é saber que se vocês estão bem para poder falar para outras pessoas, né? E quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, meu coração ardeu. Eu até falei para a Luana, é um assunto de extrema importância, e eu quero nessa oportunidade que você, primeiramente, desarma, tira todos os pensamentos que talvez pode tentar roubar a sua atenção, para que nós possamos ter um contato com Deus, que o Espírito Santo vai agir aqui nessa noite. Eu tenho certeza disso, porque Ele falou grandemente comigo, e eu quero iniciar dizendo que hoje nós não teremos um encontro sobre ensinar melhor. O encontro que nós temos hoje, eu não vou ensinar a vocês como ensinar melhor. Na verdade, é um encontro como continuar ensinando com um coração inteiro. Tem muitas pessoas, às vezes, cada um de vocês tem um sentimento, e deixa esse sentimento de lado para poder cuidar dessa geração que está vindo. Pessoas que às vezes têm sentimento dentro de casa, talvez sentimento do trabalho, talvez até mesmo na igreja. E às vezes nós precisamos deixar de lado para poder estar bem. Mas quem está cuidando de nós? Quem está cuidando de vocês? Essa que é a questão. Quando a gente é líder, igual cada um de vocês aqui, por mais são professores, mas são líderes, estão liderando uma sala. Quando vocês entram numa sala, Deus confiou aqueles pequeninos para vocês. Deus confiou em colocar uma preciosidade nas mãos de vocês. Mas e vocês? E o sentimento? E o coração de vocês? Como que estão? Então nessa noite nós vamos falar sobre isso. Porque ninguém investe na próxima geração de forma saudável se não cuidar do próprio coração. Nós aprendemos isso com o próprio Jesus. Ele cuidou primeiramente da alma, do coração dos discípulos. Hoje o Senhor quer cuidar do coração de cada professor aqui. Muitas vezes ensina sorrindo, não é? Eu tive essa semana, na terça-feira, em algumas salinhas, e eu observando a dedicação dos professores em ensinar, o sorriso, a forma que vocês utilizam instrumentos, mecanismos para poder chamar a atenção dos pequeninos, né? E nós deixamos de lado, às vezes colocamos um sorriso no rosto, mas carregamos dores, cansaço, emoções, e quase ninguém vê. Às vezes a gente atropela tudo, não é? Às vezes a gente deixa tudo de lado, bota um sorriso no rosto e fala, tá tudo bem, tá tudo beleza. Mas vocês também precisam ser cuidados. Vocês também precisam ser ouvidos. Vocês também precisam ser ministrados. E o Espírito Santo trouxe nós aqui nessa noite. Eu fiquei feliz demais de ler, de estudar esse tema, de tão grande importância. Por quê? Porque hoje vocês serão abraçadas pelo Espírito Santo. Não é que vocês não são antes, mas hoje o Senhor reservou esse momento para vocês, para que o Espírito Santo venha abraçá-lo cada um. Às vezes as dores, cansaço da obra, quem sabe alguém de vocês aqui já ouviu alguma coisa de alguma, talvez até colega, talvez de uma liderança, talvez minha como pastor, né? Talvez lá no seu trabalho, talvez na sua casa. Eu não sei qual é a forma que às vezes você chegou, talvez está tudo bem também, né? Não ouviu nada, mas nós precisamos parar para cuidar de nós, porque só cuida bem quem está sendo cuidado.
Só tem amor para dar aquele que tem aquilo que... A gente não tem como oferecer aquilo que a gente não tem, não é verdade? Eu só ofereço aquilo que eu tenho. E a Bíblia diz que, sobre tudo que deva guardar, guarda o seu coração. Isso significa que o nosso coração é mais precioso do que qualquer talento, qualquer um cargo ou até mesmo título, né? Qualquer um desses três, nosso sentimento é muito mais precioso, nosso coração. Nós precisamos estar com o coração limpo, sarado. Por quê? Porque não importa, às vezes a gente coloca um sorriso no rosto, mas eu preciso que você entenda que o seu coração, ele tem que estar curado, ele tem que estar bem. E é sobre esse coração que o Espírito Santo quer ministrar hoje. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Não sei se você está sentindo, eu já estou sentindo a presença de Deus. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, no versículo 30 e o 31, nós vamos ver uma situação interessante. Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos: vão de 2 em 2 e vai pregar. Vocês vão fazer sinais e maravilhas. Eles saem. Eles vão pregar, eles saem de cidades, eles vão em currutelas, eles vão onde precisam ir. E eles têm um encontro com Jesus no capítulo 6, versículo 30. E você vai observar, ouvindo comigo. E disse-lhe, dizendo Jesus a eles: vinde vós à parte. Olha tanto que é lindo. Olha o cuidado de Jesus para os discípulos. Jesus observa que os discípulos estão exaustos, estão cansados. Estão com os ânimos abalados, cansados. Quem sabe ouviu tantas coisas, talvez foi perseguidos, né? Mas eles estavam ali. Jesus fala assim: vinde vós à parte, para um lugar deserto, e repousai um pouco. Repousar um pouco. Repousar um pouco quer dizer, às vezes a gente precisa parar um pouco. Não é parar de fazer o que você está fazendo. É parar e pensar como eu estou. Parar e analisar como é que está o meu sentimento. Jesus havia enviado os discípulos para ensinar, para curar e para servir, para ouvir as pessoas. Quando eles voltam, estão cansados. Jesus percebe. Jesus, eu tenho certeza, no encontro passado, até nós havíamos falado sobre isso, né? Que a ideia do curso talvez não era nem atingir da forma que está atingindo o Ministério Infantil hoje. E Deus tem um avivamento para essa geração, e eu creio que essas crianças farão parte desse avivamento. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Eles não Jesus não falou para eles assim: ó, você chegou agora, vai fazer tal coisa, você chegou agora, vai trabalhar mais um pouco. Não, Jesus falou assim: vem comigo para um lugar à parte. Da mesma forma, Jesus está falando para cada um de vocês aqui nessa noite: vem para um lugar à parte. Quem sabe tem alguém aqui que está exausto. Quem sabe tem alguém aqui que está cansado. E às vezes a gente, com a correria do dia a dia, a gente pega até aquela facilidade de poder procurar alguém, saber se alguém pode nos ouvir, não é? Talvez até mesmo o próprio Jesus, na correria a gente não tem tempo de dobrar o joelho, de falar como deveria falar com ele. A gente faz só o básico, não é? Mas o Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite: descansa um pouco, descanse em mim. O coração cansado, ele precisa de uma pausa. O coração exausto, ele precisa de se restabelecer. Quantas vezes você já sentiu esgotado, sem força, fazendo tudo com amor, mas com peso? Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas a gente diariamente passa por isso. Cansaço, às vezes a gente vem só porque estou na escala, eu tenho que vir, mas eu não estava afim de vir hoje. Eu estou na escala, eu tenho que vir, mas eu queria estar quietinho, não queria nem ir na igreja hoje. E está tudo bem. É normal se estar cansado, é normal não falar que não está bem, não é? Lembro a mulher, né, a Sunamita, que o povo pergunta: como é que está? Está tudo bem? Não, está tudo bem. Mas quando ela chega em quem pode resolver o problema dela, ela fala: olha, o negócio não está bem não. E a gente só precisa saber com quem a gente vai falar, mas precisa falar:
eu não estou bem, não estou legal, não está bacana não, eu estou sentindo peso. E às vezes nós esquecemos até que nós somos cristãos. E o exercício que nós exercemos na obra de Deus, o que acontece? A gente acaba gerando um peso. A gente faz por obrigação, não faz por amor. Por quê? Porque está cansado, porque está sobrecarregado. Às vezes não é nem falta de fé, é só falta de um descanso emocional. Precisa resetar, não é? Precisa restabelecer. O Senhor te convida a parar, respirar e deixar Ele te renovar. A palavra de Deus, Mateus capítulo 11, versículo 28, vai dizer assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, ou em outra versão, sobrecarregados. Eu não estou falando pastor Waldo, não. É o Senhor que está dizendo, eu vos aliviarei. O próprio Jesus está dizendo, vinde a mim. Não é algum não, é todos que estáis cansados. Você está cansado? Você está sobrecarregado? O Senhor tem alívio para a sua alma hoje. O Senhor tem alívio para a sua vida hoje. Você crê nessa palavra? Amém. Glória a Deus. Fecha os teus olhos por um instante. E começa a ouvir, sentir a presença do Espírito Santo. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério não depende do seu esforço, mas da graça de Deus que é derramada sobre cada coração rendido. Isaías 40 vai dizer que Ele renova as forças, dá força àquele que está cansado. Ele restaura os ânimos, Ele dá força para aquele que não tem ânimo nenhum. E o Senhor, eu quero que você sinta o abraço do Espírito Santo aqui neste momento. Eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo na sua vida. O Senhor te trouxe aqui, não foi simplesmente para uma reunião, para um encontro. O Senhor, o próprio Espírito Santo que marcou esse encontro hoje. O Senhor está falando ao meu coração que tem pessoas que precisam se abrir para o Espírito Santo e falar, Espírito Santo, eu não estou bem. Espírito Santo, eu não estou legal. Eu preciso de força. Eu preciso de ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está curando corações aqui nesta noite. Sinta agora o abraço do Espírito Santo na sua vida. Começa a depositar nele todos os seus sentimentos, talvez negativos, talvez positivos, não importa. Mas sinta agora o abraço do Espírito Santo em você e que você possa agora sentir um renovo da parte do Senhor. Você precisa estar bem para poder cuidar dessa geração tão preciosa para o Senhor. E hoje o Espírito Santo tem cura emocional para cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Tira agora, arranca, tira todo o peso da sua alma. Tudo aquilo que talvez está engasgado no seu peito. Você não tem comunicado com ninguém, você não tem falado com ninguém, você não tem se expressado talvez nem com as pessoas próximas de você, talvez você não tenha até ninguém para você falar, mas você tem o melhor amigo que te ouve, o melhor amigo que te entende, e ele está aqui nessa noite para falar com você, dizendo, a minha graça te basta, deposita em mim, que eu estou contigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém? Ferida. Talvez você está aqui, né, com um sorriso no rosto, mas por dentro está ferido. Ferido por crítica, ingratidão, falta de apoio e até comparações. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é quando a gente está comparado com alguém, não é? Principalmente quando a gente está em liderança. E aí a pessoa começa a fazer comparativo. Fulano é melhor do que você. Não, ciclano consegue ter um dinamismo melhor na aula. Você consegue ter mais facilidade com o ciclano. Beltrano consegue ter mais tranquilidade. E aí a gente começa a ter, né, comparações. E isso fere a nossa alma, fere a nossa vida, não é? Mas nós não podemos deixar isso descer para o coração. Coração ferido precisa de ajuda. Talvez você deve estar pensando assim, mas o meu coração, graças a Deus, é curado. Mas mesmo assim,
você precisa saber compreender, para quem sabe alguém com o coração ferido vai te procurar e você ter estrutura também para receber essa pessoa, não é verdade? Deus, Ele não quer que a gente ensina nem criança, nem adulto, nem ninguém com o coração ferido. Primeiro a gente precisa estar com o coração curado, para depois podermos cuidar de pessoas. Porque senão, no caminhar da trajetória, na correria do dia a dia, a gente meio que acaba até atropelando algumas coisas, falando para pessoas que às vezes a gente não consegue expressar no coração que a gente quer. Ele quer curar as nossas feridas para que o seu ensino volte a fluir com pureza e amor. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém, Jesus. Salmo 147, no versículo 3, diz assim: sara os quebrantados de coração e liga-lhes ou sara-lhes as feridas. Aquele que são quebrantados de coração quer dizer que quando você expõe aquilo que está dentro de você. Irmão, nós, não sei se todos vocês, né, eu creio que uma grande maioria aqui já passou por isso. Nós viemos de uma geração que a gente foi ensinado a engolir o choro, não é? Não, engole o choro, não tem que falar não você tem que ser forte, né? E a gente, de certa forma, precisa ser forte sim, mas nós precisamos entender que a gente tem que, uma hora ou outra, olhar para dentro de nós e falar assim: eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que possa caminhar comigo, eu preciso que Jesus olhe para mim. Você pode ter entrado aqui com o coração cansado, mas vai sair daqui com o coração curado. Você crê nessa palavra? E o ponto 3, para finalizarmos, diz: o coração curado ensina com propósito. Quando Deus cura o nosso coração, o ensino deixa de ser rotina, obrigação, aquele negócio monótono, não é? Amarrado. Não, eu estou aqui, mas eu não queria estar, não é? E volta a ser adoração. Isso aqui é importante. Todos nós, inclusive eu como pastor, quando a gente começa a olhar a obra de Deus e tratar a obra de Deus como uma obrigação, gera um desgaste muito grande, porque eu tenho que vir para o culto, porque eu sou obrigado a ir. E a gente deixa o adorador e vira só um operário, né? Aquele que está só de modo operante. Não tem que fazer, vamos fazer, e esquece que nós somos adoradores. E o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que fazem e faz com amor, faz com dedicação. E eu sei que vocês fazem com amor e fazem com dedicação, porque senão vocês nem estariam aqui, não é verdade? Quando o coração é leve, a tarefa fica mais fácil, se torna mais simples, mais tranquila, né? Porque o Ministério Infantil não é sobre entreter as crianças, né? Sempre nós falamos sobre isso, e graças a Deus hoje nós temos o e-book, né, que mostra o quanto é importante ensinar, né? Às vezes eu chego em casa, meu menino sempre fala palavras, né, que foi ensinado através de vocês aqui, que às vezes eu, como pastor, não tenho aquela facilidade de dinamismo infantil que vocês têm, de pedagogia, não é? E vocês como pedagogos, né, tem facilidade de falar uma palavrinha que vocês falam, eles vão e aprendem e não sai da cabeça, né? Então vocês não estão aqui para entreter, é sobre gerar eternidade no coração dos pequeninos. Vocês estão gerando eternidade no coração delas. E lá na frente, elas vão testemunhar de vocês, vão falar de vocês, vão falar: olha, foi fulano que me ensinou. Hoje eu tenho gratidão pela tia fulano de tal, pelo tio fulano de tal, que me ensinou, não é? Tudo que fizerdes, lá em Colossenses capítulo 3 vai dizer: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Antes de ensinar com a boca, Deus quer ensinar através do nosso coração curado. Amém? Amém. Então agora, para finalizar, eu quero usar uma forma que Deus colocou no meu coração para ministrar no coração de vocês. Eu trouxe aqui uma lembrancinha, um negócio, mas vai ser, cada um dessa balinha tem uma mensagem.
E eu quero que vocês... Pode ir passando, que é mais fácil. Pega uma e passa para outra. Antes, não abre ainda não. Só pega. Cada um aí vai ser uma mensagem. Eu quero que você entenda que essa mensagem é do Espírito Santo para vocês. Da parte de Deus para a vida de vocês. Pode abrir agora, vocês que já... E aí você vai fazer o seguinte, ao invés de você ler para você, você vai procurar, aqui nós temos números 22, 4, 6, 8, 10, 12. Tem um número ímpar, né? Mas você vai escolher alguém para ler. Vamos fazer assim que fica mais fácil, né? Você vai procurar alguém do seu lado, da direita, da sua esquerda, e vai ler a mensagem que está aí para essa pessoa que está do seu lado. Você lê para ele, depois você lê para ela. Fica mais fácil. Pode ser? Pode ser. Você é a resposta de Deus na vida de uma criança. Mesmo cansado, lembre-se, tua entrega tem valor eterno. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizer, faça de todo o coração. Deus sabe o quanto você tem se dedicado. Nada passa despercebido dos olhos dele. Hebreus 6:10. Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o cansaço pesar, lembre-se, o Senhor renova as forças de quem continua com o coração sincero. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você não precisa ser forte o tempo todo. Deus te envolve hoje com descanso e cuidado. Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Também. Ensinar é plantar sementes invisíveis com fé no invisível. Continue semeando com amor. O céu está vendo. 1 Coríntios 15:58. Nada que você faz para o Senhor é em vão. Amém? Mesmo quando você se sente pequena, Deus vê a grandeza do seu coração em cada gesto de amor. 1 Samuel 16:7. O Senhor vê o coração. Você tem semeado amor em corações pequenos. O próprio Deus está cuidando do seu. Salmo 147:3. Sábios quebrantados de coração, eles atam as feridas. Ensinar é plantar sementes invisíveis com fé no invisível. Continue semeando com amor. O céu está vendo. 1 Coríntios 15:58. Nada que você faça para o Senhor é em vão. Um coração curado ensina com leveza. Antes de falar de Jesus, deixe ele falar com você. Provérbios 4:23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Oi. Deus te escolheu não pela tua força, mas pelo teu coração. Ele conhece suas lágrimas e recompensará o seu amor. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Quando o cansaço pesar, lembre-se, o Senhor renova as forças de quem continua com o coração sincero. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus te escolheu não pela sua força, mas pelo teu coração. Ele conhece suas
lágrimas e recompensará o seu amor. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Você é a resposta de Deus na vida de uma criança. Mesmo cansada, lembre-se, sua entrega tem valor eterno. Colossenses 3:23. Tudo o que fizeres, faça de todo o coração. Amém. Você pode aplaudir. Agora eu quero que você coloque a mão no seu coração. Hoje o Espírito Santo fez um laboratório nas nossas emoções. Ele não quer apenas professores que sabem ensinar. Ele quer corações inteiros. Quer que ensinamos com amor as nossas crianças. Que o seu coração continue sendo o maior instrumento de Deus, que Ele possa usar e alcançar através de você essa próxima geração. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, curar a sua alma. Que o Espírito Santo venha abraçar agora, neste momento, a sua vida. Sinta agora o abraço do Espírito Santo. Sinta agora você sendo renovado e renovada pelo Espírito Santo de Deus. Nesta noite o Senhor te trouxe aqui para curar a sua alma, para que você possa estar preparados para poder apresentar para essa próxima geração o nome de Jesus. Que essas crianças possam ser espelhadas em você, pela sua atitude, pela sua coragem, mas também pelo seu posicionamento diante do Senhor. Pai querido e Deus maravilhoso, Pai, eu como ministro do teu Evangelho quero ministrar as bênçãos do Senhor sobre cada professor aqui nessa noite. Pai, que o Senhor possa usar, meu Pai, a boca, meu Pai, dos teus filhos. Pai, eu quero neste momento, ó Deus, pedir pela família das tuas filhas, meu Pai. Pela sua casa, Jesus. Visita o seu lar, Jesus. Pai, visita, meu Pai, os teus. Que os teus filhos, meu Pai, que o teu esposo, que a tua esposa, que os teus servos, que a tua serva, Deus, que as bênçãos do Senhor sejam manifestas lá no lar dos teus filhos, Jesus. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tira, meu Pai, todo sentimento, meu Pai, de tristeza, meu Pai. Se porventura alguém tiver alguma raiz de amargura, meu Pai, que o teu Espírito Santo possa arrancá-lo, meu Pai, nessa noite, para que esse coração possa estar curado, meu Pai, e não ferido. E que possa sentir, meu Pai, a presença do Senhor quando ministrar para essas crianças. Assim nós oramos e ministramos a bênção do Senhor sobre cada um dos teus filhos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.